A paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em João, capítulo 6, verso 24, que diz assim: Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E chegando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade vos digo que me buscais não por sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos sacieis. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, e a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: A obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que os vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhe a comer o pão no céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos este pão. Amém. Esta palavra de João, Jesus está em Cafarnaum com seus discípulos e já tinha dispensado a multidão. E a multidão tomou por si barcos e foi atrás de Jesus. E Jesus estava do outro lado da banda do rio, do mar, em Cafarnaum. E eles por si só, cada um pegou um barco, e ali a multidão fez aquele fretamento para ir até Jesus. E aí quando chegou do outro lado, correram e chamaram: Rabi, há quanto tempo o Senhor está aqui? Nós lhe procuramos e não achamos e viemos atrás do Senhor. É Jesus que sonda os corações, sabe da sinceridade, de dentro para fora. Jesus viu que eles estavam atrás de pão, nem milagres. E Jesus falou: eu sei que vocês estão fazendo aqui. Vocês não vieram atrás de milagre, de cura, de libertação. Vocês vieram atrás de pão. E Jesus fazia várias vezes o milagre do pão. Não foi uma vez. E Jesus falou a eles: vocês vieram atrás do pão. Mas este pão, ele perece. Vocês vão sentir fome de novo. Mas o pão que desce do céu, o pão que o próprio Deus enviou, este traz vida eterna aos homens. E ali eles queriam contestar com Jesus, dialogar com Jesus, em um tema que Jesus estava também abrindo os olhos deles. E eles disseram: mas Moisés deu pão para o povo no deserto, os nossos pais que estavam no deserto. E Jesus respondeu e disse: não foi Moisés que deu pão ao povo. Foi Deus que enviou o pão do céu. Agora vocês precisam crer naquele que Deus enviou, no pão verdadeiro que Deus enviou. E o milagre é esse, que vocês creiam em quem Deus enviou.
Ele estava dizendo para crer em Jesus, não ficar apenas atrás dos milagres passageiros, nos milagres materiais. Era isso que eles queriam. Eles não queriam se libertar, não queria ter um alicerce com Jesus, aprender, estar ali nos estatutos de Deus. E ali Jesus falou: vocês precisam comer do pão que desce do céu, que o próprio Pai enviou. Este pão é o que salva, é o que cura, é o que limpa, é o que restaura, que dá a vida eterna. E eles contestando de novo, dizendo: qual milagre que tu fazes? Para a gente crer em ti. E Jesus diz: vocês precisam apenas crer. Creia somente que eu sou o Filho de Deus, o pão descido do céu, e este pão traz vida eterna. Eles vos saciará não só o seu corpo, mas a sua alma, o seu espírito, e trará salvação. Creia que Deus é o que enviou Jesus. Creia que é este pão que sacia e não sente mais fome, desejo de outras coisas, a não ser do céu, do Pai, da vida eterna em Deus. E eles disseram: Senhor, mostra então este pão. Senhor, dá-nos deste pão. E Jesus mostra dizendo: vocês têm que crer, apenas crer. Hoje não é diferente sobre esta palavra. Pessoas e pessoas, multidões e multidões de pessoas estão atrás apenas dos milagres financeiros, de coisas que são passageiras. Não querem o verdadeiro pão que desceu do céu, o próprio Jesus. O próprio Jesus que desceu do céu para fazer a vontade de Deus, mas para mostrar aos homens que a salvação vem dele. O milagre é bom? Sim, o milagre é bom. Estar na vontade de Deus é bom? É bom. Mas estar enxertado em Cristo, na aliança com Cristo, firmado em Deus, nos propósitos de Deus, crendo em Jesus, porque é Ele que salva. Não são os milagres de Deus que salva, nem os milagres que Jesus faz que salva. Não são. É o próprio Jesus que salva, aquele que crê. O próprio Jesus disse: aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. E as multidões hoje que estão indo em locais para buscar coisas financeiras, coisas passageiras, e são terrenas. Não estão buscando as coisas do céu, as coisas eternas, que não se acaba, que não se finda, apenas e sempre permanece para sempre. Mas os homens, os povos, esta multidão hoje, que não é apenas de hoje, elas querem algo instantâneo, palpável. Não querem algo que possa vos libertar eternamente. Elas querem algo para status, para conquista, para trunfo. E Jesus veio dar salvação. Mas tem que partir da pessoa crer neste pão que desceu do céu. E Jesus foi o que desceu do céu e fez os estatutos, cumpriu os estatutos, deu a ordenança aos discípulos para cumprir este propósito. E nós venhamos crer para ser salvo. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pelos teus mandamentos, por este pão que nos sacia, pela tua palavra, por Jesus que veio
nós para nos salvar. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Onde nós estaríamos? Mas pela tua palavra, que é fiel e verdadeira para cumprir, continua salvando, curando, restaurando. Nós cremos em Ti, que o Senhor é poderoso para darmos muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos, mas mais do que isso. É a salvação, é a vida eterna, é a libertação, é a quebra das correntes, dos laços, nos livrando do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, guardando a nossa casa, a nossa família. Muito mais é a vida eterna. Continua, Senhor, distribuindo, Senhor, o teu perdão, a tua misericórdia, a tua graça. Fica conosco mais um dia. Dá vitória ao teu povo, à tua igreja, ao teu rebanho. Continua salvando, dando oportunidade de salvação. Que cada um venha em ti, ó Deus, receber e crer voluntariamente, partindo de cada um, neste propósito que foi dado por Deus. Desde já, Senhor, te agradecemos pela tua riquíssima e infinita misericórdia e graça. Fica conosco e desde já eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.